Boa tarde, meu nome é Thaisa, sou residente da UEA R1 e a minha preceptora é a doutora Adriana. Hoje nós vamos falar sobre convulsão febril. Então, a convulsão febril é uma crise convulsiva que é acompanhada por febre, geralmente uma temperatura maior ou igual a 38 graus, e ocorre em crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, sem evidências de infecção ou inflamação do sistema nervoso central, alterações metabólicas e sem história prévia de crise convulsiva. É importante diferenciar a crise convulsiva febril de epilepsia, já que a epilepsia são crises epilépticas afebris e ela geralmente é recorrente. As crises convulsivas febris, elas são um dos problemas neurológicos mais comuns da infância, e lembrando que ela é de caráter benigno. Estima-se que 2 a 5% das crianças menores de 5 anos apresentarão pelo menos um episódio de convulsão em vigência de febre na vida. Então, é algo bem comum na rotina de um pronto-socorro. A crise convulsiva febril pode ser dividida em típica, também chamada de simples, ou atípica, também chamada de complexa. A crise convulsiva simples, as convulsões febris são do tipo tônico-clônica generalizadas. Elas são de curta duração, únicas, precoces em uma mesma doença febril. E ela é caracterizada por ser 80% dos casos de uma crise convulsiva febril é do tipo simples. Aqui é só uma imagem representando as crises convulsivas do tipo tônico-clônica. Quando ela está na fase tônica, são contrações musculares repentinas e duradouras, os membros ficam tensos e ficam estendidos. Na fase clônica, os movimentos são de flexão e estiramento dos membros de forma repetitiva e rítmica. A crise convulsiva do tipo complexa, as crises têm uma duração maior do que 10 minutos, são do tipo parciais, elas se repetem durante um mesmo episódio febril, então a criança está com febre. Numa crise simples, a criança convulsiona uma vez e aí resoluciona. Já se ela ficar tendo várias convulsões ao mesmo tempo, geralmente caracteriza por isso, por ser uma crise complexa. E ela é acompanhada por sinais neurológicos transitórios. A maioria das crianças com convulsão febril apresenta um único episódio durante a vida. O risco de recorrência da crise febril varia em torno de 30%, e essa recorrência é mais comum nas crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. A chance de recorrência vai diminuindo com o passar do tempo. Então, a taxa de recorrência. 50% das crianças ocorre até 6 meses após a primeira crise, 75% após 1 ano da primeira crise e 90% após 2 anos da primeira crise. Existem alguns fatores de risco para que ocorra essa recorrência, que são a idade precoce da primeira crise. Então, precoce é considerada com 1 ano e meio, né? 18 meses. Sexo masculino, antecedente familiar de crise convulsiva febril ou epilepsia, crise com temperatura baixa, ou seja, menor do que 38, uma curta latência entre o início da febre e a crise, ou seja, mal começou a ter febre, já entra em crise, e a normalidade do desenvolvimento neuropsicomotor. Como que faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, não existe nenhum exame específico para isso, só que é necessário montar um quebra-cabeças. Então, é necessário uma boa anamnese, um bom exame físico para descartar alguma doença de base, alguma doença neurológica. É sempre bom classificar a crise para saber se ela é simples ou complexa e tentar, se possível, no momento que identificar que a criança está com febre, tentar identificar esse foco da febre. Nem sempre a gente vai conseguir diagnosticar através do exame físico. Então, aí a gente abre mão do exame laboratorial, mas não é para diagnosticar a crise convulsiva, e sim para diagnosticar o que está causando a febre,
que levou a uma crise convulsiva febril. Então, ao receber uma criança com quadro de convulsão, em vigência de febre, o que a gente deve fazer? Solicitar que os acompanhantes descrevam aquela crise, para a gente entender se realmente foi uma crise convulsiva, porque às vezes também a criança está com febre e ela está com calafrios. E aí pode haver essa confusão. Pesquisar sinais meníngeos para descartar a meningite, examinar as fontanelas de crianças pequenas, né? Então, para ver se ela está abaulada, se está retraída. Colher uma história adequada, pesquisando todas as intercorrências, tanto no período gestacional, quanto no período do parto. Também procurar por doenças sistêmicas. E se a criança está usando alguma droga, se usou alguma droga recentemente. Droga, que eu quero dizer, é algum medicamento. Traumas recentes ou até algumas patologias anteriormente. E quando que eu devo fazer a punção lombar? Não é em qualquer criança que chega com convulsão febril. Então, existem alguns critérios. Criança abaixo de 12 meses, após a primeira crise, nas quais as manifestações de infecção do sistema nervoso central podem não estar presentes. Porque na criança de 1 ano, é muito difícil que haja uma rigidez de nuca. Então, assim, teve uma criança com 1 ano com uma crise convulsiva, é sempre bom fazer uma punção. Criança entre 12 meses e 18 meses de vida, nas quais as manifestações podem ser incertas. Então, às vezes também, o exame físico deixa na dúvida se tem alguma manifestação neurológica, e aí, então, é bom usar a punção para descartar alguma coisa mais séria. E crianças acima de 12 meses não se realiza com rotina, apenas se tiver sinais e sintomas sugestivos de infecção central. E o exame de imagem, se deve solicitar, ele não é indicado após a crise de convulsão febril simples, mas em algumas ocasiões a gente pode considerar fazer o exame de imagem. Então, a gente geralmente faz quando houver aspectos clínicos de alguma doença neurológica, a criança tiver evidência de micro ou macrocefalia, por exemplo, déficit neurológico pré-existente, persistência de déficit neurológico pós-ictal, quando há crises febris complexas recorrentes e, na dúvida, se a crise é mesmo febril. E o exame mais utilizado nesses casos é a ressonância nuclear magnética. O tratamento. O tratamento engloba a fase aguda, a profilaxia em algumas indicações, como eu vou falar, e orientação aos familiares, que é muito importante. A maior parte das crises termina antes do paciente chegar no pronto atendimento. E o médico, na maioria das vezes, avalia a criança já no período pós-ictal. Então, assim, como a maioria das crises ela é do tipo simples, e como foi dito anteriormente, as crises simples elas são de curta duração, geralmente menos de 5 minutos, então, muitas vezes a criança convulsiona em casa e já chega no pronto-socorro, ela já não está mais tendo crise. Deve-se seguir a sequência de atendimento de um quadro de urgência. Então, sempre avaliar as vias aéreas, se for necessário fazer ventilação da criança, verificar como é que está a circulação. Os antitérmicos, eles não reduzem o risco de apresentar uma crise febril. Então, não existe o mito de a criança já teve uma crise febril um dia, então sempre que ela ficar doente eu vou dar um antitérmico para evitar que ela tenha febre e assim evitar que ela convulsione. Isso não existe. Os antitérmicos eles são empregados apenas no momento que a criança está com febre, que é para melhorar o estado geral do paciente, diminuindo a temperatura. Então, não é usado para prevenir uma crise convulsiva, é só para baixar mesmo a temperatura. Nós podemos usar dipirona, paracetamol e nas crianças acima de 6 meses também podemos usar o ibuprofeno. Então, chegou uma criança convulsionando no hospital, se por acaso conseguiu chegar ainda no estado de convulsão, a primeira droga de escolha sempre deve ser o benzodiazepínico, porque eles têm uma ação rápida. Eles agem em torno de 2 a 5 minutos. E aí, qual é o benzodiazepínico escolher? Você pode fazer ou o diazepam ou o midazolam. Como na maioria das vezes nos pronto-socorros nós temos mais o diazepam,
Então, é o que mais nós vemos usando na rotina. Mas, lembrando que pode ser feito tanto diazepam quanto o midazolam. A maioria das vezes, quando o paciente chega convulsionando e a gente faz o diazepam, já se resolve a crise. Mas existem alguns quadros que não se resolvem. Então, assim, a gente pode usar, por exemplo, o diazepam até 3 vezes. Diazepam ou o midazolam. Se não teve melhora, o que já é uma coisa mais rara, a gente vai agir como se fosse uma crise epiléptica recorrente. Então, a gente pode usar a fenitoína. E aí, se não der certo, a gente pode usar também o fenobarbital. Se a criança ela tiver até 3 meses de vida, antes de fazer a fenitoína, de preferência, a gente vai usar o fenobarbital. Se não teve melhora, a gente pode entrar com o midazolam ou então o tiopental. Mas isso, assim, não é tão comum. O mais comum realmente é que haja uma melhora com diazepam. Chegou nesse estágio e também ainda não teve sucesso, vai fazer a lidocaína ou então anestesia inalatória, porque vai ter que sedar bem a criança mesmo. Lembrando que, quando a gente faz o diazepam, eu falei lá na frente que nós podemos fazer até 3 doses. Só que tem que fazer com cautela, porque ele pode rebaixar bem a consciência da criança. Então, é bom se certificar de que realmente ela vai precisar fazer mais algumas doses, porque senão a gente acaba resolvendo um problema e aí adquire outro, né? Que é o rebaixamento da consciência da criança. A profilaxia. Hoje em dia, a gente não faz mais um tratamento profilático. Só que existem alguns casos que têm que ser levados em consideração, né? Então, assim, como tudo na medicina, a gente tem que avaliar os prós e os contras. E, como foi dito lá na frente, existem alguns casos em que há mais fatores de risco. Então, por exemplo, aquela criança que sempre, quando chega próximo de 38, já começa a convulsionar, a gente considera fazer uma profilaxia para casos de crise convulsiva. Então, recomenda-se fazer o uso de diazepam via oral, na dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo dia. E sempre faz essa dose, ela é iniciada quando tiver qualquer sinal de adoecimento da criança, e aí suspende-se depois de 24 horas do último pico febril. É bom também fazer o acompanhamento com o neurologista. Então, não é qualquer criança que convulsiona e precisa ir para o neurologista. Tem os casos, esses casos que são mais recorrentes, é bom acompanhar e fazer essa profilaxia. E é muito importante também orientar os familiares quanto à benignidade do quadro, que pode haver a recorrência e risco levemente aumentado de desenvolver epilepsia no futuro. Mas sempre lembrando que a criança consegue ter uma vida normal. Não é porque ela convulsionou que ela sempre vai convulsionar. Mas os pais têm que estar cientes que pode acontecer e eles têm que saber as coisas que devem ser feitas, né? Às vezes, no momento que a criança convulsiona, eles não sabem muito como agir. Então, é sempre bom, a partir da primeira crise, orientar como deve proceder em casa até chegar no pronto-socorro. O que nós devemos orientar? Que durante a ocorrência da crise, é importante manter a calma. Não pode colocar nenhum objeto na boca. Às vezes, coloca a mão na boca para... Tem aquela mito de que a língua vai enrolar e a criança vai sufocar. Não, isso aí tem que ter cuidado, porque a criança faz tanta força na hora da convulsão que ela pode acabar machucando a pessoa que está tentando socorrer. Tem que proteger contra traumas, porque na hora a criança cai no chão e aí é bom afastar tudo que tiver por perto para que ela não se machuque. Posicionar a cabeça para o lado para não correr o risco de broncoaspirar. Monitorar também o tempo dessa crise. Quanto tempo que durou, porque vai ajudar também na classificação entre uma crise simples e uma crise complexa. Bom, era isso. Foi um pouco que eu queria expor sobre crise convulsiva febril e eu espero que tenha ajudado. Aqui estão algumas questões de fixação para ver se entenderam um pouco do assunto.